Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, um texto muito conhecido e que sempre tem lições novas a cada vez. Atos 2, versos 42 a 47. Nós vamos falar hoje sobre uma família pentecostal. E ela é capaz de mudar o mundo, como já fez uma vez. No dia do Pentecostes, algo impressionante aconteceu. E isso está registrado no livro de Atos, capítulo 2, do qual nós vamos ler apenas os últimos versos, do 42 ao 47. Abra a sua Bíblia lá. Os convertidos viviam assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, lendo um material que trata de sociologia e antropologia, eu fiz uma lista dos tipos de famílias catalogadas e que existem. Para chegarmos nesta família particularmente especial, é bom que a gente conheça o formato e a nomeação que a sociologia dá para as famílias existentes em nossa sociedade. A primeira, a mais comum, é a família chamada matrimonial. A família entre um homem e uma mulher que convivem e geram filhos. Depois tem a família concubinária, em que ou não querem ou não podem se casar, mesmo assim eles vivem juntos e formam um núcleo chamado família concubinária. Depois tem a família convivencial, que eles não podem se casar por conta de lei ou por conta de indisposição e apenas convivem como um concubinato. Aí tem a família monoparental, é aquela família formada ou onde somente ou o pai cria ou a mãe cria. Então, essa é chamada família monoparental. Tem também a família anaparental, é aquela família em que os filhos resolvem deixar pai e mãe e resolvem morar sozinhos. Então, eles não ficam mais convivendo em casa e eles preferem a solidão. Então, é uma família anaparental, negação da família, eles formam, de alguma maneira, uma família isolada, um outro núcleo menor. Também tem a família pluriparental. Essa é interessante porque ela é formada por famílias normais que vieram a se separar e cada um dos pares, o marido se casou novamente, a mulher se casou novamente e aí formaram outras famílias e todas acabam convivendo. Pluralidade de famílias, pluriparental. Tem a família mais curiosa, que talvez ela existia nos anos 60, é a família eudemonista, que vem do aspecto de prazer. Então, é a família em que todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. O movimento hippie pregava esse tipo de família, onde todos viviam num lugar e todos viviam da forma mais simples ou singela ou sem normas possíveis. Tem a família homoafetiva, que está muito crescendo em nossos dias. É a família formada por duas pessoas do mesmo sexo, sejam homens ou mulheres. Tem a família
paralela. Essa é bastante interessante. Ela é a existência de uma família em que um camarada casado, ele acaba tendo uma outra família com um amante, e aí ele tem filhos, e acaba trazendo esses filhos para o convívio da família matrimonial que ele uniu, e eles acabam também convivendo de uma forma ou de outra. E tem a família unipessoal. Essa é a família exclusiva, em que o sujeito não quer pertencer a núcleo nenhum, a parente nenhum, e ele assume a individualidade, a solidão, e ele prefere morar só, sem ter que prestar contas a quem quer que seja. São os modelos existentes, catalogados pela sociedade, pela sociologia. O interessante é que Jesus tem um conceito de igreja e família que se tornam intercambiáveis. O que ele pensa da família, o que ele estipula como base da família, é a mesma conceituação que ele coloca para a igreja. O que vale para um, vale para outra. E é interessante que na cabeça de Jesus e nos códigos que ele traz, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ele nunca pensou igreja império, ele nunca pensou igreja empresa, ele nunca pensou igreja clube. Veja, império, onde tem um dominador, o chefe do clã; empresa, onde tem um gerente administrador; ou clube, onde tem vários associados e um presidente nomeado de tempos em tempos. Jesus nunca pensou em igreja, nem como clube, nem como império, nem como empresa. O que Jesus pensou, e ele coloca para nosso desafio, e isso é revolucionário, é família espiritual. Onde existe uma família de fato espiritual, essa família é regida não por regras, mas por princípios, não por dominação de quem quer que seja, mas pelo relacionamento amoroso entre todos os que dela fazem parte. Imagina a igreja primitiva. No início, pós-morte de Jesus, 120 pessoas tinham um pavor danado do que poderia lhes acontecer. Logo após a ressurreição, Jesus surpreende a todos que estavam com medo dos judeus, trancados numa casa, apavorados, e Jesus entra e diz: paz seja convosco, e dá a eles uma ordem para que eles ficassem à espera 40 dias de algo novo que aconteceria e que, derramado do céu, mudaria a maneira deles reagirem, a maneira deles viverem e a maneira deles conviverem. Por isso, a família espiritual ou pentecostal, aquela família que foi talhada pelo poder do Espírito Santo num cenário caótico, como era o cenário do Império Romano, não é fácil imaginar que no meio de uma população dominada por regras rudes, rústicas e violentas, um grupo novo nasça e diga que estão seguindo a um rei, quando César era o rei. Um grupo pequeno servia a um rei que foi morto e ressuscitou. E somente 120 pessoas, naquele instante, começaram uma grandiosa revolução, quando no capítulo 2 de Atos, 40 dias haviam se passado, e aqueles homens e mulheres estavam reunidos em oração, à espera de algo que eles não conheciam, que Jesus tinha dado pistas, dizendo: fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram sem saber, e de repente, um vento tempestuoso, línguas de fogo desceram sobre eles. O Espírito Santo fez um milagre tão impressionante que as 120 pessoas que estavam ali começaram a falar mensagens do Evangelho em 19 línguas diferentes para as nações que estavam reunidas para a celebração de uma grande festa. E isso mudou radicalmente o mundo, mudou a igreja, e até hoje esse texto é como uma fogueira que é capaz de incendiar a vida de uma pessoa, a vida de uma comunidade e a vida de uma nação inteira. É só imaginar que de 120, pós-pregação de Pedro, que antecede esse texto, 3.000 novas pessoas se juntaram a essa família que eu chamo de pentecostal, essa família de caráter espiritual, porque quando você, pai, mãe, filho, filha, vovô, vovó, titio, titia, for regido pelo princípio do Espírito Santo e da Bíblia Sagrada, a sua família será pentecostal também. A sua família será espiritual também. E não importa onde você mora, onde você viva, que circunstâncias sociológicas e econômicas
Você tem que suportar, regido pelo Espírito Santo de Deus, a sua família espiritual será tão eficaz que ela vai conseguir, sozinha, num canto da cidade, num bairro, numa empresa, mudar muita coisa. Se eles, com 3.000, conseguiram derrubar e causar um terremoto na estrutura do Império Romano, a ponto de lá no capítulo 17 de Atos, quando Paulo e Silas chegam e avançam pelas regiões mais longínquas do Império, o comentário era um só: estes dois que transtornaram o mundo chegaram também a nós. Estes dois que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram também a nós. O que está acontecendo hoje é o inverso. Nós somos 40 e poucos milhões de chamados evangélicos no Brasil. Eles eram 120, passaram para 3.000. A massa opressora na época era muito superior em porcentagem àquela que nos oprime hoje. O que acontece é que 3.120 pessoas não se intimidaram. 40 e tantos milhões se sentem encurralados a ponto de não terem coragem de dizer: eu sou de Cristo. E viver como se fosse de Cristo no poder do Espírito Santo, mostrando a força de uma família pentecostal. Então eu quero simplesmente, como o texto é muito claro, dizer esse tema, uma família pentecostal. Eu coloquei 10 pequenas frases, é só para ajudar, para deixar claro que também não é um sermão metodista, porque não tem 2 divisões. Não é um sermão presbiteriano porque não tem 3. Não é um sermão batista porque não tem 4. Não é um sermão pentecostal porque não tem 5. É um sermão, sei lá o que você quiser chamar. Tem 10, só porque eu vejo no texto 10 expressões ou 10 evidências que revelam como é uma família pentecostal. A primeira coisa, e eu não vou demorar não, eu vou só falar o que o texto diz. Uma família pentecostal é cheia do Espírito Santo. Isso aconteceu lá. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Você lê isso em Atos 2, Atos 3 e por aí vai. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma família espiritual, uma família pentecostal é cheia do Espírito Santo. Ali o que rege não é quem é mais velho, o que rege não é quem tem mais tempo de igreja, o que rege não é quem tem diploma universitário, quem tem grana no banco, quem está com status espiritual porque estudou teologia, porque é presbiteriano, porque é batista, porque o avô era pastor, sabe essa coisa toda que de vez em quando entra na vida da gente e fala assim: meu avô era pastor, e daí? Já imaginou uma pessoa dessa quando morre, não tem Jesus e bate lá na porta do céu e, entre aspas, o dono da chave lá, que dizem que é São Pedro, ele: oi, o que foi? Eu quero entrar aí. Passaporte, carimbado pelo sangue de Jesus. Não, meu avô era pastor. Tchau. Ele aperta chama um ascensorista, tchum, vai embora. Então, meus irmãos, a família pentecostal é cheia do Espírito Santo. Ninguém tem medo dele. Ninguém mente para o Espírito Santo, ninguém resiste ao Espírito Santo, ninguém questiona a autoridade, o poder do Espírito Santo de libertar, de encher de sua plenitude. Porque na família pentecostal espiritual, o Espírito Santo ele acaba com a carne porque enche a pessoa de virtudes tão imensas que ele não fica dando desculpas de não fazer isso ou aquilo, porque ele é assim mesmo. Não cabe na família pentecostal nenhuma pessoa com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu sou assim mesmo e acabou. Lá naquela família pentecostal, cheia do Espírito Santo, mudanças acontecem. Segunda coisa, uma família pentecostal é cheia do conhecimento da palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam, irmãos, que naquela época, a escola dominical que eles frequentavam tinha alguns rolos privilegiados em algumas sinagogas com trechos da Bíblia. E eles a conheciam profundamente. Eles a estudavam tanto que o povo de Bereia, quando Paulo abria a boca para pregar, me ajudem, me dê uma amnésia agora. O que acontecia com o povo de Bereia quando Paulão pregava? Eles conferiam. Não acreditem em mim quando eu pregar e citar a Bíblia. Eu posso falar a maior heresia e vocês vão dizer amém. Quem falou? O pastor. E Deus vai falar: eu não falei nada. Ele falou, mas eu não falei. O povo de Bereia conferia, porque uma família pentecostal cheia do Espírito é cheia também desse livro.
é cheia do conhecimento. São pessoas que leem, são pessoas que estudam, são pessoas que memorizam. Não são pessoas que falam, eu já li a Bíblia uma vez. Olha, é importante comer. E eu sei que alguém vai falar que eu sempre falo de comida. A minha mulher e a minha nutricionista. Elas duas vão falar. Mas, irmãos, comer a Bíblia agora, eu estou falando desse alimento aqui. Alguém fala assim, eu li esse texto há 20 anos. Qual é a vantagem de alguém que leu a Bíblia há 20 anos e não viveu e não analisou, lê outra vez hoje? Porque mesmo decorando as Escrituras, sem saboreá-las diariamente, aquilo não serve para nada. Aquele povo pentecostal, essa família que impactou o Império Romano e é padrão para qualquer família, igreja e para qualquer família particular, cheia do Espírito, era também cheia da palavra. Ninguém enganava, não havia vento de doutrina que chavecasse aqueles irmãozinhos dizendo, olha, o negócio é para lá, o caminho é para lá. Eles conferiam e sabiam quem estava dizendo, quem era fraudulento, quem era um obreiro falso ou verdadeiro. E hoje as pessoas acreditam em cada absurdo. É só você ligar a televisão, mexer com a internet, acessar blogs. São coisas horripilantes e horrorosas em nome de Jesus. E milhares de pessoas dizendo amém, glória a Deus. Há coisas que acho que o próprio Satanás diz o aleluia dele lá, porque ele vê tanta besteira e as pessoas achando que é de Deus, que ele fala, nem tentar eu preciso, porque eles já estão seduzidos com a mentira. Uma família pentecostal é cheia do Espírito, é cheia do conhecimento e é também cheia de comunhão e conexão. No mesmo verso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É interessante isso aqui, no partir do pão, nas orações. Havia uma comunhão, havia uma conectividade naquela família. Não eram blocos isolados, eram pessoas que interagiam. As grandes dificuldades que nós temos hoje, e hoje de manhã na escola dominical, na classe da mocidade, foi muito bom. Porque ao invés de simplesmente dar a aula sobre discípulos, as 15 marcas que evidenciam quem é discípulo ou não, nós começamos a perguntar para cada um que estava na classe, qual é dessas 15 das virtudes, quais aquelas que você tem dificuldade, aquela que você acha mais desafiadora. Uma irmã falou, é ser atleta com toda a disciplina de um atleta, o outro é ser santo, o outro é ser discipulador, o outro é ser semeador e por aí vai. E as pessoas começaram a abrir o coração, cada um falando do seu drama, da sua dificuldade, da sua barreira, da sua batalha de todo santo dia. E é nesse momento que criamos uma conectividade, a ponto de eu saber o que sofre o meu irmão, o que pesa no meu irmão na segunda-feira, e aprender a orar, a dividir as cargas junto com ele. Uma família pentecostal é cheia de comunhão e de conexão. E a Bíblia fala em outro texto, lá no capítulo 4 de Atos, que eles tinham assim tudo em comum. E aqui vai aparecer isso também. A família pentecostal é cheia de doação e entrega. Em quarto lugar, cheia de doação e entrega. Olha só que bacana a gente ver o verso 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Quando você pega esse texto e lê 2 Coríntios 8 e lê 2 Coríntios 9, você percebe que havia no meio do universo das igrejas da Ásia, uma igreja, uma região de extrema pobreza, era um povo da Macedônia, atual região da Iugoslávia, por aí. Eles eram tão pobres que quando eles ouviram Paulo falar que as igrejas da Judéia estavam passando por uma penúria, era muita fome, muita miséria, os pobres da Macedônia suplicaram ao apóstolo Paulo que liberasse eles para ajudar. E Paulo diz, vocês não precisam, vocês precisam de ajuda. E eles disseram, nós queremos participar, nós queremos doar, nós queremos repartir. Apesar da extrema pobreza, a Bíblia diz que eles deram e deram-se. São duas coisas diferentes. Eles deram o que tinham de pouco e deram-se totalmente, integralmente. Uma família pentecostal, ela é cheia de doação e de entrega. Ninguém considera exclusivamente seu nada que possui.
Não há um exclusivismo, isso é meu, isso é nosso. E aí não havia necessitados, não havia pessoas passando fome. Isso não é nenhum tipo de comunismo ou socialismo. Eu não acredito nessas duas ideologias, de jeito nenhum, nunca acreditei. Mas no cristianismo, que termina em ismo também, mas não tem esse ranço do monopólio de alguém que diz o poder é meu, o poder é de Deus, o poder é do Espírito Santo, e uma família pentecostal é cheia de doação e de entrega. As pessoas entendem, elas se alegram com quem se alegra, elas choram com quem chora, elas doam e doam-se também para ajudar e minimizar. 1 João capítulo 3, o apóstolo do amor diz assim: se você, sendo cristão, prega o amor de Deus e vê o seu irmão em necessidade e você fecha o coração, como dizer que o amor de Deus está dentro de você? Então, uma igreja pentecostal, uma família pentecostal, ela é tão espiritual que ela consegue realmente ter no seu meio pessoas doadoras, pessoas que entregam o que têm e a si próprios. Porque ninguém é ilha aqui. Ninguém dá conta de viver sozinho. Se você acredita que pode, eu permito, vá embora. E more exatamente no centro do Saara. E fique lá. Beba a água do oásis que está ali do lado, alguns milhares de quilômetros. Vá num shopping de Dubai, ande outros tantos quilômetros, mas more no centro do Saara. Eu te dou um dia só. Nem isso. E você já está pedindo arrego. Uma família pentecostal é cheia de oração e de intimidade com Deus. O texto aqui é recheado disto. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Essa igreja aqui, pentecostal, oração não era uma agenda obrigatória, era uma intimidade prazerosa. E a dificuldade que a gente vê hoje, as pessoas não sabem mais orar. Perderam a intimidade. O papagaio sabe fazer várias orações iguais às que nós fazemos. É só ensinar, repetir, falar, ele vai repetir também. O que nós às vezes oramos na igreja ou em casa é arremedo de oração. Falta-nos a intimidade. Porque não temos o Espírito Santo em plenitude, estamos distante disso. E isso é sério, irmãos. É sério. Não há como revolucionar o mundo vivendo de uma aparência de religiosidade fria, mecânica, tradicional. Não há. Uma igreja pentecostal, havia um temor tão grande como havia, por exemplo, na época em que o tabernáculo funcionava no deserto e que os levitas iam tocar uma música. Eram milhares de pessoas num ambiente hostil. Quando eles iam tocar e ficavam lá, às vezes horas, dizem os historiadores, que se passasse um mosquito, as pessoas ouviam, mas ninguém se mexia, ninguém conversava, ninguém ficava de tititi durante o culto, todos tinham uma concentração, era tamanha a presença de Deus marcando aquele ambiente, que havia um santo temor, e eles estavam ali de maneira cheia de intimidade com o Senhor. Assim era uma família pentecostal. Uma família pentecostal é cheia de maravilhas. O texto bíblico aqui diz que havia temor, sinais e maravilhas eram feitos no meio deles. Sinais e maravilhas do poder de Deus aconteciam lá. E a gente tem saudade disso. Parece que isso não é da nossa Bíblia. Temor, sinais e maravilhas parece que não é da nossa Bíblia. Parece que isso aí é tão proibido que a gente mexe num vespeiro toda vez que um pastor presbiteriano fala desse assunto, parece que isso era coisa do primeiro século, daquela época, hoje em dia não é mais. Então eu castrei o Espírito Santo, botei uma coleira nele e falei, daqui você não passa. Dou uma corda e coloco um perímetro e digo, Espírito Santo, até aqui eu tenho o controle de ti. Não é mais ele que tem controle de mim. Naquela igreja pentecostal, naquela família de 3.000 e poucas pessoas, muitas maravilhas aconteciam. Muitas.
principalmente na área do temor. As pessoas tinham temor de Deus. Por conta disso, Deus agia, Deus operava. Hoje, num culto, às vezes não tem temor, as pessoas não têm. Se a gente tivesse que paralisar o culto toda vez que a falta de temor e de respeito e de concentração acontecesse, a gente tinha que parar o culto agora mesmo. Entenderam? Uma família pentecostal é cheia de compartilhação. Todos tinham tudo em comum, todos viviam juntos, todos. Eu fico impressionado com isso, porque o texto diz que eles tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Há uma ideia aqui de uma igreja arejada. Aí eu coloco uma palavra que provavelmente não existe em nenhum dicionário. Arejabilidade. Eu criei agora, é um neologismo, mas a igreja era arejada, as portas estavam abertas. Não havia um bloqueio, você não entra, você não pode, aqui é só a nossa turma que entra. Todos tinham tudo em comum, eles compartilhavam, mas era uma igreja de portas abertas, as pessoas de todas as tribos, e nós cantamos isso como uma coisa futurista, escatológica, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, reinos e nações, mas hoje nós estamos precisando resgatar essa igreja arejada, essa igreja capaz de ter tudo em comum, onde as pessoas possam abrir o coração e dizer, pelo menos para você, aí no canto do banco, está doendo. A minha luta está difícil, a minha carga está pesada, mas o medo de abrir a boca e de compartilhar e de virar aquilo matéria de Facebook e notícia para deprimir e debochar de você é tão grande, que as pessoas passam a não dizer mais o que sentem, o que precisam, nem choram juntas. Eu não aguento isso. Se é essa igreja que eu tenho que pastorear ou aguentar, é melhor viver lá no Saara e começar tudo outra vez e falar, Senhor, derrama o teu Espírito, modifica, quebranta as pessoas. Porque senão, irmãos, eu não tenho autoridade nenhuma para criticar a Câmara dos Deputados com toda aquela zorra, com toda aquela falação, com toda aquela hipocrisia de pessoas que não respeitam nem Constituição nem nada, só respeitam a si próprias e a seus próprios interesses. E eu fico pensando, uma reunião de presbitério, uma reunião de igreja, às vezes uma reunião de conselho, é exatamente igual. E isso não pode acontecer. Não estou dizendo que está acontecendo aqui. Mas tomara a Deus que nunca aconteça. Por isso, a igreja, a família pentecostal, é cheia de sensibilidade. Olha só o versículo 45, que interessante, voltando nele. Vendiam propriedades e bens, distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Por que a sensibilidade? Porque o Império Romano era tão déspota, que eles espoliavam as pessoas. Se você quer entender isso, você tem que ler Hebreus 10. Eles espoliavam o patrimônio das pessoas, eles prendiam as pessoas, eles escravizavam as pessoas. E no princípio, os irmãos Pedro e os líderes daquela época deram uma ideia brilhante. Vamos colocar tudo aos pés dos apóstolos até que a crise passe. E eles acharam que aquela era uma ideia muito boa, porque senão o império iria surrupiar tudo. E eles então colocaram na administração dos apóstolos seus valores e seus bens. Só teve uma família que achou que era errado. Uma. Um casal, Ananias e Safira. E eles acharam que era tão errado que eles retiveram uma parte e mentiram na entrega. Na hora do culto, o bicho pegou. Porque eles vieram para louvar a Deus, na boa, e de repente Pedro olha e fala, por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele morreu fulminado naquela hora. A mulher acho que chegou atrasada, ficou cuidando de alguma coisa lá na porta da igreja, né? Quando ela entrou, os mesmos que levaram teu marido levarão você também. Não havia sensibilidade em Ananias, não havia sensibilidade em Safira, não havia sensibilidade em Judas, quando Maria jogou o bálsamo nos pés de Jesus, enxugou, porque ele achava que deveria dar aos pobres, e Jesus retrucou dizendo, pobre nem coisa nenhuma, você nunca pensa neles, você só pensa no dinheiro para si. A igreja pentecostal é cheia de sensibilidade. Os irmãos têm necessidades, vocês têm problemas,
Ninguém aqui pode dizer, eu não tenho problema nenhum. Você pode não ter problema físico, você pode não ter problema financeiro, mas em alguma área da sua vida tem coisa para resolver. Tem algo que o Espírito Santo tem que esmirilhar, para mexer, para pôr no lugar. E uma igreja pentecostal, uma família pentecostal, onde tem pessoas cheias do Espírito Santo, elas serão também cheias de sensibilidade para perceber. E tomarão atitudes. E as pessoas não serão tão reservadas a ponto de dizer, deixa comigo. Não, deixa conosco, fica mais leve. Uma família pentecostal é cheia também de efetividade, finalmente. Cheia de efetividade. Verso 47. O que é isso? Eles faziam acontecer. Havia luminosidade naquela igreja. Havia efetividade, as coisas aconteciam de fato. Não era só mais um culto, não era só mais uma pregação, não era só mais uma música, não era só mais uma ladainha, não era só mais um ritual. Olha o que o texto diz, eles louvavam a Deus, efetivamente, eles contavam com a simpatia de todo o povo, efetivamente, e em termos que mais nos interessam, e nós queremos chegar nos finalmente sem os antecedentes, eles viam o Senhor acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é efetividade. Uma igreja pentecostal é cheia de efetividade. Eles viviam, Deus agia, eles faziam a parte deles e a mão poderosa de Deus fazia aquela igreja crescer efetivamente. Isso pode acontecer nessa igreja. Se nós pedirmos, Senhor, nos encha do seu Espírito. Senhor Deus, eu quero te conhecer e conhecer a tua palavra abundantemente. Eu quero ser uma pessoa efetivamente solidária. Eu quero ser uma pessoa de mente arejada, de portas abertas. Eu quero ser uma pessoa solidária e com uma comunhão intensa contigo, com o meu irmão. Eu me lembro de uma frase, de uma literatura que eu li, já falei isso acho que uma vez ou duas, me desculpe a repetição. É um pensamento citado por Charles Swindoll num dos seus livros, ou um outro autor, eu não lembro agora, mas ele conta a história de um camarada convertido, que frequentou a igreja, e do lado da igreja, ou do outro lado da rua, havia um bar, que era muito frequentado por muita gente, inclusive por ele, quando ele não era convertido, onde ele afogava suas mágoas e bebia muito. Aí ele vai para a igreja, converte, Jesus muda a vida dele. E um belo dia, ele pede uma audiência para conversar com o pastor, para desabafar, para pedir uma ajuda, uma oração. E o pastor olha para ele e pergunta, do que você mais sente falta? Sabe o que ele disse? Do bar. O pastor espantou. Do bar? É. E o pastor perguntou, por quê? Ele falou assim, porque quando eu estava lá, afogando minhas águas na bebida, o barman me ouvia. Eu podia falar, ele não falava nada, mas ele me ouvia. Eu chorava, eu falava, eu balbuciava, eu falava abobrinha, mas ele me ouvia. Aqui ninguém mais quer me ouvir. Era coisa que ele sentia falta. Numa igreja pentecostal isso não acontece. Você sente falta de alguma coisa? Nós estamos faltando com você. Eu, você, faltamos um com o outro. Eu quero apelar a Deus para que nossa igreja seja uma igreja de fato espiritual. Para que a minha família, a sua, seja de fato uma família pentecostal. Cheia do Espírito Santo, seus valores, seus princípios, seu fruto. Cheia de legitimidade, de oração, de intimidade real com Deus. Sem hipocrisia, sem fantasia, cheia de luminosidade, gente arejada, de boa cabeça, gente que tem a atitude, e gente que é tão sensível que não tem vergonha de dizer, estou machucado, estou doendo, porque quando alguns passam e às vezes a gente cumprimenta, olá, como vai? Tudo bem. Aí desce a escada, com certeza o Espírito Santo deve dizer, mentiroso, não está tudo bem, não está. Mas vai falar para quem? E o medo?
Irmãos, é isso. Que família é a tua? Sociologicamente, eu não sei. Mas espiritualmente tem um padrão. E o padrão é esse aqui. É só você ler na sua Bíblia, em casa, e falar: Senhor, me torna assim, para que eu possa fazer parte, com a minha parte, de uma igreja assim. E aí, o mundo vai perceber, o vizinho vai perceber. Não seremos mais aprisionados por nada. Seremos cativos de Deus, da sua palavra, dos seus valores, e guiados na liberdade do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, você tem que experimentar, e eu também. Não há avivamento que não passe por isso. Do contrário, vamos nos arrastando pela vida até morrermos decepcionados conosco. E até termos que tirar o chapéu para músicos que compõem coisas e falam, pelo menos, não na totalidade, mas em parte, coisas que a gente sente, tem medo de falar. Devia ter amado mais, me importado menos com problemas pequenos. Isso é bíblico. Embora o restante da canção tenha uma frase só que não seja. O acaso vai... Não é o acaso. Para nós não é o acaso. Para nós, o acaso não vai dirigir o meu destino. É o Senhor que vai dirigir o meu rumo, o meu destino. Se é bom ou mal, é tudo como Ele ordena. E isso é maravilhoso. Por isso, ore a Deus para que a sua igreja seja espiritual, a sua família seja espiritual, para que não tenhamos medo de dizer: eu sou um crente pentecostal. Aí alguém vai falar: é da denominação. Não, não é da denominação. Da denominação eu sou presbiteriano, sou e amo. Mas lá dentro, não. Lá dentro tem que ter algo muito maior do que a mera e vã religiosidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que na canção que o grupo vai cantar agora, exista um desafio para a sua vida. Corpo e família, em nome de Jesus. Amém.